Senhor presidente, bom, boa noite mais uma vez. Eu quero tratar aqui sobre duas questões. Quero falar sobre servidores públicos e quero falar sobre privatizações. Nós temos, na sessão anterior, eu fiz aqui menção à importância dos servidores públicos na municipalidade ou nas outras esferas de poder, e que são os servidores públicos que conhecem a máquina pública. E aí um vereador ridicularizou a minha fala publicamente. E eu quero aqui dizer trazer inclusive o artigo 41 da Constituição Federal, que diz do servidor público e do ingresso do servidor público mediante concurso público, para que ele tenha a estabilidade. E quando nós falamos de estabilidade de servidor público, nós não estamos falando da estabilidade da pessoa. Esse servidor, quando entra na administração pública, ele assume uma tarefa pública, ele exerce uma função em provimento efetivo em virtude de um concurso público. E a estabilidade do servidor público é a estabilidade da sociedade, é a estabilidade do Estado, que não fica à mercê do governante de plantão, inclusive com autonomia, quando é lhe pedido alguma tarefa que não seja de interesse público, se negar a cumprir, sem que isso possa fazer com que ele perca o seu cargo, a sua função. Portanto, quem ridiculariza o servidor público é porque não conhece o que é servidor público. Não conhece e não valoriza, e tem uma visão distorcida do que é serviço público. E esta mesma pessoa, este mesmo vereador, que disse que ridicularizou a defesa que nós fizemos do servidor público, é o vereador que defende a privatização a todo custo. Privatiza-se o Estado. E aí nós temos visto Joseph, que é o líder do governo, na história, depois de algum tempo, o sucateamento do serviço público em muitas áreas, para depois justificar a privatização. Nós temos visto isso em muitas áreas. E não é a privatização que é melhor do que o serviço público. Se nós avaliarmos alguns serviços, vejamos o SUS. O serviço que os servidores prestaram no SUS, por ocasião da pandemia. Se fosse a iniciativa privada, vamos supor que o SUS fosse privatizado, como tem sido defendido pelos governos neoliberais, pelos governos de direita, não teria o atendimento que teve, como tiveram todas aquelas pessoas que precisaram ser atendidas pelo serviço público. A educação, se fosse privatizada, os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras estariam estudando? Lógico que não. Até porque a privatização, o particular, o empresário que assume uma tarefa, ele só assume porque ele tem lucro. Porque se ele não tivesse lucro, não assumiria. Diferentemente do serviço público, que não tem lucro. O serviço público não tem lucro. O serviço público é prestado
pelos recursos que cada um dos cidadãos, das cidadãs, contribuem com seus impostos. É por isso que nós temos um serviço público de eficiência. E aqui eu quero deixar, senhor presidente, registrado, que eu defendo os serviços públicos na sua essência. E, inclusive, a defesa que foi feita aqui pelo vereador da privatização da água da Sabesp, pelo governador que foi eleito, eu espero que este governador faça uma reflexão. Porque privatizar a água é privatizar um bem comum. É um bem da sociedade, é um bem de todos os cidadãos. Aliás, os países que privatizaram serviço de água, só concluindo, senhor presidente, estão estatizando novamente os serviços de água e abastecimento para o cidadão, porque é um direito e um bem comum de todo o povo. Senhor presidente, muito obrigada. Obrigado aos que nos ouvem.